Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos! Tudo pronto a partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, eu quero bater um papo, quero conversar com os meus amigos telespectadores e internautas. O Hora Geral, além da discussão e da apresentação do conteúdo jornalístico, nós temos algumas bandeiras que nós vamos levantar. Ô Douglas, o que significa levantar bandeiras? Ou seja, são temas importantes da nossa região que vai ter o apoio do Hora Geral, o espaço para que o público telespectador e internauta possa não só conhecer, mas também opinar através do 981 70 14 34 e conhecer, às vezes até em primeira mão. Quer uma prova disso? Produção, pode colocar esse belo desse filme que depois eu quero conversar com o Sérgio Williams. Tá vendo? O Sérgio Williams está aí. Mas antes, eu quero apresentar esse filme. Pode colocar o filme, produção. História. Tecnologia. Experiências. 5 séculos de memórias, compartilhadas através da interação. Conectando você ao novo Museu Histórico de Santos. A transformação de um patrimônio histórico santista em um espaço moderno, repleto de histórias e tecnologias. Um espaço de cultura e educação que fará você mergulhar no tempo. A qualquer tempo. Um museu de todos nós, guardião das nossas memórias, dos primórdios da pré-história, da colonização, do porto e de tudo o que Santos vivenciou em sua linha do tempo. Museu Histórico de Santos. Vamos juntos contar a nossa história. Bom, vocês viram um filme até, você pode dizer, Douglas, futurista, né? Pode até ser futurista com a questão tecnológica que estará inserida nesse Museu Histórico da cidade de Santos. Mas, para falar um pouco mais sobre este vídeo, sobre aquilo que vai acontecer, né? Eu vou conversar com o meu amigo Sérgio Williams. Agora sim. Tudo bem, Sérgio Williams, jornalista e também o presidente do Instituto Histórico Geográfico da cidade de Santos. Sérgio, eu já vou provocá-lo. Que belo vídeo, meu amigo. Obrigado, Douglas. É sempre um prazer aí falar no Hora Geral, um espaço que tem um alcance maravilhoso aqui na nossa região. Esse vídeo, ele retrata, né, ele mostra qual será o conceito que nós queremos imprimir para o Museu Histórico de Santos. Um anseio muito antigo da nossa região, uma luta histórica, né? Tão grande quanto a nossa própria história, né? Desde o século passado, a gente já luta para que a cidade tenha um espaço dedicado à difusão das suas memórias. Aliás, até muita gente fala que é até um absurdo uma cidade, uma região como a nossa, sim, fruto da colonização do Brasil, né? A colonização passou por aqui, iniciou aqui. A imigração brasileira teve quase toda passada pelo Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, a primeira Santa Casa das Américas, enfim, tantas histórias, tanto vanguardismo, tanto pioneirismo. Santos é uma cidade que foi sempre protagonista na história brasileira e nós não temos um espaço para poder compartilhar, difundir essas histórias. Bom, nós estamos vivendo momentos de tecnologia, né? Nós estamos no século XXI, numa geração que já nasceu plugada aí com essas novas ferramentas. Então, nada mais justo do que você ter um espaço museográfico com esse tipo de atratividade, porque a gente precisa chamar a atenção de uma geração que se interessa muito
por essa ferramenta de interação, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, que é uma ferramenta importante, aliás, presente no nosso dia a dia, hoje você vai poder entrar no museu e vai, não é nenhuma ficção científica, Douglas, vai poder conversar com José Bonifácio, por exemplo, bater um papo com José Bonifácio. Então, são tecnologias possíveis, não tem nenhuma viagem na maionese nesse vídeo. A demonstração é de que realmente nós queremos um espaço que tenha essa pegada, com realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, todo um processo integrado de ações, inclusive com o bistrô, que nós teremos lá também integrado às ações do museu. Enfim, é uma bandeira, como você disse, uma luta que a gente já carrega aí há bastante tempo, e nós estamos dando passos largos no sentido de viabilizar isso. Nós temos uma meta, infelizmente, por conta da pandemia, era 2022, agora nós colocamos como meta final, até o final de 2023, Douglas, se Deus quiser e vai querer, porque nós vamos lutar para isso, e com a ajuda de vocês, dos telespectadores e todas as pessoas que entendem que a história é algo importante para a nossa construção enquanto cidadão, né? Que seríamos de nós do futuro se nós não soubéssemos um pouco do passado, né? Então, é uma ferramenta importante, é uma luta que a gente trava há um bom tempo. Sérgio, você está corretíssimo e é a prova de que o Hora Geral estará apoiando essa iniciativa e tantas outras aqui na nossa região, é que você sabe que nós dependemos, quando eu digo nós, do Hora Geral, né, que é um produto jornalístico, nós dependemos de colaboradores e de patrocinadores, porque nós temos despesa, como qualquer emissora tem, como qualquer programa tem. Sim, claro. Mas a prova de que nós estaremos apoiando essa iniciativa do Museu Histórico de Santos é que eu quero, e acho isso mais do que prudente, cite, por favor, as empresas que hoje aportaram, sem citar valores, mas as empresas que aportaram valor financeiro para que esse museu possa sair do papel e, ao mesmo tempo, se há espaço para as novas empresas. Pode citá-las, por favor. Primeiro que é espaço para todo mundo. A ideia é que haja um envolvimento geral da sociedade, da classe empresarial, da classe política, todo mundo colabora. Felizmente tivemos aí alguns bons parceiros nesse início de caminhada. Vou citar aqui a Tegrão, o terminal portuário, lá do Vinícius Pina, um grande abraço ao Vinícius. O pessoal da EG Plus, do Barroso, da Engeterpa, da família Conde, a Universidade de Santa Cecília, da família Teixeira. Nós tivemos o Manuel Guino, nós tivemos o Fábio Melo, nós tivemos o Pierotti, muitos empresários, muitas pessoas que entendem da nossa luta, da importância desse projeto. E nós estamos aí atrás de mais parceiros, né? Até o Taboada, da Five Star também. Celebramos agora uma parceria com a Associação Comercial de Santos, que é uma entidade de 150 anos, né? Que sempre encampou grandes projetos, grandes bandeiras aí ao longo da história da cidade. O Rotary Santos também, fiz uma palestra na semana retrasada para o Rotary. Aliás, também queria agradecer à empresa Arco, que está nos fornecendo todo o projeto de climatização. Isso é muito importante, Douglas, porque eu não tinha ideia, mas um projeto de restauro ele tem uns 20 projetos auxiliares, né? Hidráulica, elétrica, acessibilidade, muita coisa para a gente pensar e, felizmente, nós temos tido êxito aí nessas parcerias. Com esse vídeo, a gente starta, na verdade, uma fase mais avançada dessa campanha, que tem o lema Vamos Juntos Contar a Nossa História, até porque é um lema que realmente tem a pretensão de agregar todo mundo em torno dessa luta. Lembrando que o Instituto Histórico Geográfico é uma instituição privada, ela não é pública, mas ela é de interesse público nas 3 esferas governamentais. Ela também é sem finalidade lucrativa, nós não temos essa finalidade. Eu sou presidente, eu não recebo um único centavo como presidente, então assim, é uma luta realmente de paixão, de bandeira. E a gente depende também de aportes públicos. Estivemos semana passada com o prefeito Rogério Santos, que ratificou um compromisso firmado ano passado, durante a campanha, de um reconhecimento público por parte da administração, de uma lei municipal que foi publicada em 1956 e que ainda é vigente, que estabelece aí a autorização para o município celebrar um convênio com o Instituto para a formação do Museu da Cidade. Isso está no PPA da administração de Santos, ou seja, é uma obrigação do plano plurianual, vinculado à Secretaria de Economia Criativa
e Turismo, ou seja, é um projeto que está elencado aí no plano de governo, Perfeito. das propostas, e nós precisamos, de fato, de que todo mundo abrace, inclusive Ministério Público, nós estamos pensando em buscar aí recursos do Ministério Público, porque é passível disso, e temos outras ferramentas enormes que a gente Você pode foi na buscar Câmara? também essa ajuda. Você esteve na Oi. Câmara? Estive na sessão de terça-feira agora. Nessa semana? Isso, eu usei a Tribuna Cidadã para falar com os vereadores. Eu sempre vou mais no sentido de compartilhar com eles o nosso caminho, né? E eu deixo muito bem claro que é um projeto que ele não vê bandeira partidária, não vê ideologia, nenhum tipo. Sim. A gente fala que o nosso partido é a memória, a cultura, é a difusão de conhecimento educacional, enfim. Eles compreenderam, vários vereadores aí já acenaram com possibilidade de emendas parlamentares que são muito importantes justamente para a gente custear esses projetos que eu até elenquei aqui, que são vários. Então, assim, a contribuição dos deputados da região, tanto os estaduais, os federais, também é muito importante. A gente teve esse ano aí um olhar carinhoso, se você me permite falar, os deputados que ajudaram já. Lógico. O deputado Kenny Mendes, o deputado Douglas Garcia, que nem é da região, mas nos colaborou. A deputada Rosana Vale, muito parceira. Aliás, desde o início do mandato dela, sendo parceira nas nossas ideias. Mas a gente quer que todo mundo participe, Douglas. Volto a dizer, a gente não tem um deputado que a gente possa dizer que é o exclusivo. Não existe isso. Porque é um projeto da região, é um projeto de Santos, é um projeto regional e é um projeto da sociedade civil, né? É um projeto que tem que ter esse olhar, porque não tem aquela questão partidária, de fato. Aqui a questão é educacional, pela cidade, e isso é que nos dá orgulho e nos dá esse combustível para poder lutar por esse trabalho, entendeu? O Sérgio, você está corretíssimo. Eu fiz questão de convidá-lo mais uma vez, porque esse é um projeto que eu diria que está numa fase muito importante, né? Você acabou de falar, por causa da pandemia, ele foi protelado para ser entregue até o final de 2023. Se não fosse a pandemia, isso aconteceria até o final do próximo ano. Mas não tem problema, o importante é que isso está em curso, né? E eu quero mais uma vez, eu sou seu amigo, nós estudamos juntos, tenho um respeito muito grande pelo seu trabalho, mas eu quero dizer que essa é uma luta, óbvio, que não tem um único personagem, todos estão envolvidos, mas se não fosse a sua garra, a sua determinação, as portas que fecharam para você, só para lembrar, não vamos citar nome, você já teria jogado a toalha e falado assim, eu desisto. E tudo isso é em nome de uma história de um museu histórico de Santos, onde o descobrimento do Brasil passou por aqui. A gente está acostumado, por exemplo, com relação à Praça Independência, de ser o palco das grandes comemorações. Mas, poxa, aquilo ali foi erguido justamente para contemplar a independência do Brasil. Aonde? Na cidade de Santos. Sim, sim. Eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho com isso, sobre a história da cidade. A gente sabe que Santos tem, como eu falei lá no início, Santos é protagonista dentro da história brasileira, né? Nós temos Zé Bonifácio, nós temos, por exemplo, duas figuras fantásticas, que são os irmãos Gusmão, o Alexandre de Gusmão e o Bartolomeu de Gusmão, o padre Bartolomeu Gusmão, que foi quem inventou, deu a navegabilidade aérea, né? Santos Dumont era fã número 1 do Bartolomeu de Gusmão. E o Alexandre de Gusmão simplesmente foi o homem que rompeu o Tratado de Tordesilhas com o Tratado de Madrid e fez com que o Brasil, permitiu com que o Brasil tivesse as dimensões continentais do de hoje. E tantos outros nomes, Vicente de Carvalho, Martins Fontes, Lídia Federici, Pagu, tem tantos nomes, mulheres, homens, negros, brancos, não importa, todos colaboraram para o crescimento dessa cidade, que tem muita história, só que ela precisa ser compartilhada, as pessoas precisam aprender mais sobre a história. Né? É importante, as pessoas veem o nome de uma rua, não têm ideia de quem seja aquela pessoa, o papel que ela teve na sociedade, e às vezes esses papéis eles servem para espelhar essa juventude a seguir caminhos, porque, como você disse, eu não sou nenhuma bolacha extra do pacote, mas as lutas das pessoas, elas são importantes, e às vezes essa coisa aguerrida da gente insistir, mesmo tendo porta fechada, mesmo tendo assim um olhar, às vezes não muito carinhoso, porque, mas para que museu, para que história? Eu entendo as outras lutas, são importantes, a luta da criança desvalida, do homem de rua, do meio ambiente, todas elas são importantes. Mas também é importante a nossa luta pela memória, até porque Santos é uma cidade histórica. Nós temos um potencial incrível
que pode ser trabalhado e deve ser trabalhado. Perfeito. Ô, Sérgio, você me dá só um minuto, eu tenho que chamar um intervalo comercial, já volto com você. Claro. Você tem mais um minutinho? Tem quantos minutos você quiser, meu amigo. Tá, então um minutinho só. Fala o seguinte, amigos do Hora Geral, vamos para um rápido intervalo e a gente volta para o segundo bloco do Hora Geral. É rápido. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Alô, meu amigo Carlinhos Couto, ele é do Guarujá e ele sempre prepara um vídeo para os amigos do Hora Geral. Ó, o que o Carlinhos vai mostrar agora no Hora Geral, você também pode fazer e enviar através do nosso WhatsApp 981 70 14 34. Carlinhos, é com você. Bom dia, meu amigo Douglas. Estamos aqui mais um final de tarde nessa pérola do Atlântico, que é Guarujá, em Praia dos Astúrias. Estamos aqui com meu amigo Douglas. Viu só? Criatividade. Grande Carlinhos do Guarujá, obrigado pela participação, obrigado pela interatividade com os amigos do Hora Geral. Não é à toa que o WhatsApp estará sempre à inteira disposição. 981 70 14 34, eu repito para você, 981 70 14 34. Mesmo no dia de hoje, um feriado nacional, né? Você pôde, no primeiro bloco, conhecer um pouco mais das novidades do Museu Histórico de Santos, à frente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, meu amigo Sérgio Williams. Nesse segundo bloco, nós vamos agora mostrar para vocês os nossos colaboradores, e começando, sabe com quem? Com a minha amiga Cândice Laterza. Eu já falei para você, se você tem dúvidas de língua portuguesa, é só falar com a Cândice. Por quê? Porque a Cândice vai tirar as dúvidas com você. Quer uma prova disso? Mais uma? Cândice, é com você. Olá, Douglas e amigos do Hora Geral. Vamos com a nossa dica de português semanal. Hoje eu trouxe um monte de coisa, Douglas, tudo curiosidade para o pessoal ver como a nossa língua portuguesa é bacana. Eu tô um pouco rouca, viu, Douglas? Trabalhando muito, porque voltaram aí as celebrações de casamento, mas tá tudo bem, tá? Vamos lá, olha que bacana. Quando eu digo alguma coisa, eu tô dizendo que é algo, né? Alguma coisa, algo. Já quando eu digo coisa alguma, já significa nada. Olha que coisa. Você só inverte a palavra, já muda tudo no nosso português. Tem que estar sempre atento. Outra coisa muito bacana. Quando eu digo, eu quero isso já. Eu quero isso agora, já. Quando eu falo, eu te ligo já. Eu tô falando já 2 vezes, já. Só que passa a ser daqui a pouco. Não é muito curioso, Douglas? É muito bacana. A nossa língua é uma riqueza, assim. É difícil para um estrangeiro falar a nossa língua, viu, Douglas? É muito mais fácil para quem fala português ou espanhol falar o inglês do que uma pessoa que fala um americano ou um londrino, né? Quem nasce na Inglaterra. Enfim, países que falam a língua inglesa, falarem o português. O português é muito rico, tem muita variação, é muito difícil. E olha que coisa louca. Quando eu escrevo tudo junto, eu escrevo separado. Já separado é tudo junto. Não é muito bacana? Sabe por que eu vim com essa ideia? Porque no programa passado você falou do elo de ligação. E é um exemplo. Elo já é de ligação. Senão não seria um elo, né? E as pessoas falam um elo de ligação. Só elo, tá, pessoal? Já é de ligação. Outra coisa. Eu lia todo dia. Significa que eu lia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Já se eu disser eu lia o dia todo, significa que eu leio das 8 da manhã, por exemplo, até as 10 da noite. O mesmo todo, se colocado em lugar diferente da frase, muda tudo. Elo de ligação, que eu comentei há pouco,
Certeza absoluta. Gente, se é certeza, é certeza. Você tem certeza? Tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Mudou em quê? A sua certeza tem que ser uma só. Combinado? Outra coisa. Essa é muito boa. Vamos todo mundo gritar bem alto? Gente, gritar já é alto. Senão seria falar bem alto. Tá bom? A gente vai falando as expressões e já nem sente os erros. Outra coisa. Protagonista principal daquela novela. O protagonista já é o principal. Então, o ator principal é o protagonista. Se não é antagonista e assim por diante. O que mais que eu separei aqui? Ah, esse é ótimo. Vamos esperar amanhecer o dia? Gente, amanhecer só pode ser o dia, tá bom? Vamos esperar amanhecer. E eu vou te fazer uma surpresa inesperada. Surpresa já é surpresa. O Douglas deve estar rindo aí no estúdio. Vamos parar um pouco e recuar para trás? Gente, recuar já é para trás. Precisamos aprender, hein, Douglas, a conviver juntos. Conviver é junto, pessoal. Vamos atentar para isso? Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Isso tudo chama pleonasmo vicioso. É quando você fica repetindo alguma coisa. Subir só pode ser para cima, descer só pode ser para baixo, sair só pode ser para fora e entrar só pode ser para dentro, tá bom? Acabamento final. Estamos no acabamento final da obra. Acabamento é de acabar, então já estamos no acabamento. Acabamento só pode ser final, gente. E para encerrar, eu vou te encarar de frente, Douglas Gonçalves. Encarar, gente, só pode ser de frente. Ninguém encara o outro de costas. Combinado? Adorei hoje, Douglas. Várias diquinhas, mais pro pessoal se divertir e tentar olhar com um pouquinho de humor, porque as coisas estão pesadas por aí. Então, mesmo sendo a nossa língua, mesmo sendo muito importante as pessoas falarem bem, às vezes com bom humor, a pessoa acaba decorando ou entendendo muito melhor do que se a gente corrige e força um ensinamento. A língua portuguesa também pode ser leveza. Tá bom, meu querido? Te encarando e te mandando um tchau e confirmando e chegando no meu acabamento do vídeo. Semana que vem tem mais. Dicas de português. Tchau, querido. Viu como é muito fácil, né? Eu acho interessante que a Candice, ela tem assim uma naturalidade em conversar com o público, né? Tem uma naturalidade em se expressar. E, amigos, é muito bom quando a gente fala corretamente. Não se esqueça nisso. Principalmente você que está se preparando aí para uma entrevista de emprego. Já pensou numa entrevista e você falar errado? Que mico, né? Então, tem dúvidas? 981 70 14 34, tá certo? Bom, agora meu amigo Herbert Passos Filho, o Herbert Passos, que é presidente do Sindicato dos Químicos, é uma liderança sindical, eu faço sempre questão de lembrar, porque o líder sindical é aquele que agrega, é aquele que lidera, é aquele que está à frente da defesa do trabalhador, principalmente no momento tão delicado que nós estamos passando. Herbert, é com você. Olá, amigos do Hora Geral. Douglas, tudo bem contigo? Então, quero falar hoje sobre segurança do trabalho. O governo e mais alguns especialistas pensam que reduzindo as normas de segurança do trabalho, e por isso estão dando condições para isso, vai aumentar emprego. Amigo, na escravidão tinha mais emprego do que hoje, é isso que eles querem. Então, arriscar a vida das pessoas vai gerar emprego. É a mesma coisa que falar que diminuir os custos da folha vai gerar mais emprego. Isso nunca. Isso simplesmente é uma transferência de renda. Por quê? Se eu preciso de 10 pessoas para produzir um carro, e esse trabalhador fica mais barato, eu não vou contratar 11. Eu vou ficar com os mesmos 10 e simplesmente vou aumentar meu lucro. É isso daí, é transferência de renda. O que eu preciso é que a empresa tenha condição de produzir 2 carros. E aí sim eu vou ter mais trabalhadores. É facilitar a questão dos juros, a questão do financiamento. Mas isso é o contrário. O governo está aumentando os juros, a inflação está um absurdo e ainda aumentando o imposto de operações financeiras. Isso só vai criar mais problema. Se eu vou pegar um empréstimo, se você vai pegar um empréstimo, está mais caro. Como é que vai investir? Como é que vai gerar emprego? É outra coisa, o governo está deixando de olhar para a realidade e está olhando para as coisas mais absurdas possíveis. Tem
uns inventores, acho que não tem mais o tal de posto Ipiranga deles aí. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Meu nome é Herbert Passos Filho, presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista. Obrigado, meu amigo Herbert Passos Filho. Muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Não terminou não. Antes de encerrar o Hora Geral, nós vamos chamar o Celso Vernizzi. Ele é o homem do tempo e vai passar para os amigos do Hora Geral a previsão do tempo. Olá, Celso! Olá, Douglas. Hora geral, tempo instável ainda. Períodos de melhoria. Quarta-feira tem períodos de melhoria, mas ainda tem muitas nuvens e ventos que sopram do mar. Temperatura até sobe um pouco mais, 23 graus nas praias de São Paulo, mas ainda há muitas nuvens, ventos que sopram de vez em quando fortes e podem trazer de vez em quando nuvens de chuva para o litoral. Tempo instável, portanto, alguma melhoria, mas ainda carrega o guarda-chuvas, minha amiga, meu amigo. Um abraço, Douglas. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi. Bom, amigos, eu vou retomar, só para terminar a entrevista que eu estava fazendo no primeiro bloco com o Sérgio Williams, ele que é o presidente do Instituto Histórico Geográfico de Santos, jornalista, e falando sobre o Museu Histórico de Santos. Sérgio, ainda está conectado, né? Isso que é importante. Deixa eu conversar agora com o Sérgio Williams. Sérgio, só para encerrar, nós falamos das empresas, nós já mostramos o filme na abertura do Hora Geral, do programa de hoje. Você falou de personagens importantes da história, tanto no descobrimento do Brasil como do século passado. Agora, você pontuou que seria um Museu Histórico de Santos, mas ele, por exemplo, com o fortalecimento desse museu, que será lançado até o final de 2003, como você falou no bloco anterior, né? E museus como, por exemplo, do Pelé, apenas para traçar uma comparação, você acha que isso acaba fomentando também a questão turística e histórica da nossa região, tendo como cidade polo Santos? Certamente. O Museu Histórico de Santos, obviamente, a linha de trabalho dele é uma linha pedagógica. A proposta é ser um museu pedagógico. Ser museu turístico é consequência, é óbvio, pelas atratividades, pela temática, pela forma que será trabalhado, certamente será também um atrativo turístico, embora não seja o foco principal, que é realmente a difusão das histórias para as escolas, para gerações, para a população. Obrigado, meu amigo Sérgio Williams, e mais uma vez parabéns por essa iniciativa que eu sei que não começou um ano atrás, nem há 2 anos atrás, né? E também não parou, ela será eternizada, né? Aperfeiçoando a história e preservando o que é mais importante, que é o nosso DNA, né? O DNA da história do nosso país. Um abraço para você, meu amigo, e conte sempre com Hora Geral, você sabe disso. Grande abraço, Douglas, é sempre um prazer e o carinho que vocês têm pelo nosso trabalho é muito bom. São iniciativas como essa que nos faz lutar sempre e não esmorecer. Muito obrigado. Um abraço, Sérgio. Valeu. Bom, nós conversamos com o Sérgio Williams, ele é jornalista e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, falando do Museu Histórico de Santos. Nossa, que excelente iniciativa. Sabe, amigos, eu não conheço muitos países do exterior, mas existem países, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que a preservação da história através de museus e de locais onde passaram, por exemplo, ex-presidentes americanos, é preservado até hoje. Isso tudo é um retrato para que a população possa conhecer a sua história, dar valor à sua história e preservar a história de uma cidade. Isso tudo é fundamental. E é claro, os entes, eles precisam participar, a classe política, a empresarial, a universitária, né? Para que eles possam sempre convergir de uma forma a preservar a história. Olha, muito obrigado mesmo, um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.